Informações do Flamengo sobre a saída de Wesley para o Atalanta. Bom, boa tarde a todos. O Flamengo foi comunicado extraoficialmente da desistência do Atalanta em relação ao Wesley. A gente, embora conte esportivamente com o jogador, e esse é o nosso pensamento, o Wesley tem um potencial incrível, a gente confia no atleta, tanto que acabou de renovar o contrato dele. As negociações seguiram por um tempo, chegaram em valores que pareciam bons para todas as partes. De forma repentina, a Atalanta desistiu do negócio. Havia uma discussão pequena de cláusula quanto à data para terminar o trâmite para que o jogador fosse inscrito lá entre dias 23 e 26. Não era a data da viagem para o atleta para exames, é a data para terminar todo o trâmite de exame e assinatura de contrato. A Atalanta fez o contrato, a única cláusula que havia discussão era esse prazo para terminar todos os trâmites. Depois, hoje de manhã, o Flamengo aceitou o dia 23, que era o que inicialmente eles queriam, poucas horas depois deles reclamarem dessa única alteração no contrato, e hoje à tarde a gente foi comunicado informalmente que eles desistiram. A gente imagina que eles tenham encontrado um outro atleta que interesse mais a eles do que o Wesley, e a gente não entendeu, mas assim, a gente, como sempre conta muito com o Wesley, da mesma forma, esportivamente, é um atleta que nos ajudou e vai continuar ajudando muito, tem um potencial enorme. A gente acha que é um atleta que no futuro vai fazer parte da seleção brasileira, vai ajudar demais o Flamengo, e mais uma vez a gente não entendeu a postura do Atalanta. Eu acho que deve ser que encontraram um outro jogador que interessou mais a eles nesse meio do processo de negociação. Eles deviam estar com 2 negociações em aberto, a primeira opção deles devia ser outra. Quando a primeira opção fechou, eles desistiram do atleta, e a gente julga que foi isso que aconteceu. Mas você acha que eles fizeram um documento, é um documento longo, eles fizeram questão de fazer o documento, normalmente o clube vendedor que faz, a gente aceitou, a gente fez uma pequena alteração no documento, devolvemos o documento revisado, assim, precisa ser revisado com calma, seria uma transferência importante, complexa. Devolvemos ontem à tarde, com uma pequena alteração, uma só, aceitamos todo o restante do documento. Depois, hoje de manhã cedo, eles falaram que não aceitavam, a gente discutiu, voltou para a data inicial que eles desejavam, pediu que eles enviassem assinado. Ontem à noite a gente já havia pedido que enviassem assinado, eles não enviaram. Hoje de manhã eles não enviaram assinado, e agora à tarde a gente foi comunicado informalmente que eles desistiram do atleta. A gente deduz que eles estavam com outras negociações em aberto para a mesma posição, e o atleta que era da preferência deles, por N motivos, pode ser esportivo, pode ser financeiro, isso acontece, a gente imagina que eles decidirão contratar esse atleta. Então, desculpa só insistir, desculpa só insistir, que a gente tem a informação de que o Atalanta esperava que o jogador já chegasse nos próximos dias e não no dia 26. Você afirma que não foi esse o motivo da desistência? O Flamengo não é clube de várzea, nenhum jogador vai viajar do Flamengo sem contrato assinado. A gente é um clube brasileiro, grande, de padrão mundial. Se eles acham que isso aqui é várzea é em outro lugar. Nenhum jogador do Flamengo viaja sem documento aprovado por todas as partes e contrato assinado por todas as partes. Aqui não é várzea. É isso. Obrigada. Vamos para mais uma notícia sobre o Vasco da Gama, o gigante da colina. Lá no tapetinho deles, e aí? Duríssimo, né? O adversário não tinha como não ser um adversário duro, né? O Atlético também é forte, muito forte em Copas. A gente sabia que a partir desse momento, dessa fase, até na fase anterior, não tinha para onde correr. A gente tem que entender agora que é um momento importantíssimo nessa fase, jogar a vida, né, no Brasileiro e também na Copa do Brasil, com um adversário que a gente sabe que, como eu já falei, que é muito forte em Copas. Seria o momento de pegar o Flamengo, já que o Flamengo está enfraquecido agora? Não, acho que a gente não veio pensando em adversário nenhum. A gente veio respeitando o sorteio e sabendo que todos os adversários têm
pontos positivos e pontos negativos, e agora é saber explorar isso. A torcida queria, né, pegar o Flamengo. Não sei, essa informação não tem. Presidente, faltando aí 13 dias para terminar a janela, desculpa, claro. Posso. Esse ponto é um ponto que a gente precisa fazer uma avaliação um pouquinho mais comprida, porque, para deixar claro, assim, eu vou ser muito respeitoso com as finanças do clube. Eu não vou fazer nada que eu possa prejudicar ainda mais financeiramente o clube. Nós tivemos gestões anteriores, inclusive a do antigo sócio, de muita irresponsabilidade financeira, que para mim seria muito fácil ter a mesma prática, ser irresponsável financeiramente e me garantir fazendo a vontade de todo mundo. Eu tenho que ser responsável, eu tenho um CEO, eu tenho um CFO, que me dão todo o respaldo do que eu posso e do que eu não posso. Algumas posições, porque parece que as pessoas ficam falando que a gente está ali no dia a dia e que a gente não sabe nossas necessidades. É lógico que a gente sabe todas as necessidades que a gente tem. Só que a gente tem dois caminhos, o financeiro, né, e a oportunidade de mercado. Algumas posições que de repente nem seriam tão emergenciais, elas aconteceram ou podem acontecer de uma forma antecipada a outras. Não quer dizer que nós não estejamos em busca de outras posições. É que eu não posso deixar de negociar uma por causa de preferência da outra. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Só que toda negociação é difícil, né? Mas algumas negociações que não tiveram um fim, obviamente, feliz, foi por escolhas dos próprios atletas que a gente procurou. Eles optaram por outros clubes. Outros atletas não responderam à proposta que nós mandamos do jeito que eles queriam, nos moldes que eles queriam. Então, assim, a gente se movimenta, mas de forma muito respeitosa com a questão financeira. E eu vou ser muito respeitoso com a instituição. Se as pessoas se acostumaram com pessoas irresponsáveis dentro do Vasco, elas não vão encontrar isso em mim. Não vão encontrar isso em mim. Eu não vou ser irresponsável com o Vasco como outras pessoas foram. Se o Vasco chegou num momento delicado, foi por irresponsabilidade financeira dessas pessoas. Se ninguém quer pagar esse preço, eu quero. Agora eu preciso que o torcedor esteja do meu lado e entenda isso. Se eles quiserem que tenha uma pessoa irresponsável, essa pessoa não sou eu. Então, assim, as contratações elas vão acontecer dentro de uma condição financeira e dentro da oportunidade de mercado. Presidente, até nesse cenário, a gente vê o Vasco, enfim, negociando alguns jogadores em saída. Isso é uma necessidade do clube de aliviar um fluxo de caixa para trazer essas contratações que você está dizendo? Só para deixar claro também, muitas pessoas, e eu até entendo porque elas não têm, obviamente, a noção dos valores dos contratos, e de uma forma muito rasa e muito vazia, elas falam assim, tem que enxugar a folha, como se nós não soubéssemos que nós temos que enxugar a folha. Só que nós estamos falando de uma folha superfaturada, de um orçamento financeiro que não é compatível com as receitas, de um planejamento financeiro que foi feito contando com um aporte que ele nunca ia acontecer. Então foi uma folha completamente exagerada financeiramente. Então os jogadores que dentro de uma avaliação da gestão esportiva que precisariam, obviamente, de buscar outros caminhos, eles não são fáceis de serem diluídos. Nós estamos falando de valores muito altos desses atletas que os outros clubes não querem pagar. Então, para as pessoas do lado de fora é muito fácil, libera esse, só que eu estou falando de valor desproporcional ao rendimento. Então, os próprios clubes que estão em negociação com a gente para receber alguns atletas, até a metade do salário desses atletas é muito alto para eles. Então, assim, é muito difícil. Então, o dia a dia, para quem está ali no dia a dia, é um cenário totalmente diferente do que as pessoas comentam. Então, do lado de fora, contrata esse, dispensa aquele, é muito fácil. Mas ali dentro as coisas são bem diferentes. Presidente, nosso colega trouxe a informação sobre a negociação da venda da Vasco SAF para um fundo árabe. Mentira. Como é que... Oi? Mentira. Tem alguma negociação? Fundo árabe, não. Fundo árabe nunca teve. Mas tem alguma outra? Não, assim, problema é outra vez. O problema é que surge uma matéria, que eu não sei de onde, de um fundo árabe. Ninguém da minha gestão, até onde eu sei, foi consultado. E isso é debatido como se fosse a maior verdade do mundo. Então não tem fundo árabe.
tem alguns interessados, só que é uma conversa muito complexa, porque é uma situação complexa e eu tenho que ter uma responsabilidade enorme para não errar como erraram anteriormente. Acho que eu estou sendo muito claro. Então, assim, não é nada imediato, não é nada concreto, são avaliações, são pesquisas, são procuras, mas superficial. Pedrinho, você podia dar detalhes sobre a contratação do Jean Menezes, se de fato está certo, se está encaminhada? E sobre o Maurício Lemos, você falou que jogador que vocês fizeram proposta não responderam até no que vocês ofereceram e que eles queriam. De fato, ele se enquadra nessa? Quem? O Maurício Lemos se enquadra nessa? Não vou falar o nome, mas aconteceu. Com relação ao Menezes, está bem encaminhado. Obviamente a gente negocia outras posições com relação a isso, umas acontecem, outras não. É como se a gente estivesse procurando uma posição e não uma posição que obviamente a gente identifica com mais necessidade. As negociações acontecem, umas têm mais facilidade para andar. O Menezes está bem encaminhado, a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Em relação também ao Ryan, né, sobre até uma situação até envolvendo o Botafogo, de jogar 60 jogos no Newton Santos, até que ponto isso foi de fato encaminhado, se vocês chegaram a conversar sobre isso mesmo com o Botafogo, com a Eagle, na verdade, do John Textor, sobre o Ryan? Na realidade, assim, o clube ele gera algumas receitas, obviamente, e precisa gerar mais para que a gente possa finalizar o ano honrando nossos compromissos e os salários em dia. Então, o Ryan é um ativo do clube, obviamente alguns clubes procuram, têm interesse e obviamente a gente avalia a proposta com muito carinho, porque é um jogador que pode gerar bons frutos, não só momentaneamente, mas também para o futuro do Vasco financeiramente. Amanhã é uma data muito... Conversas. Amanhã é uma data muito importante, né, presidente? 126 anos da mais linda história do futebol brasileiro mundial. Queria que o senhor falasse se o torcedor pode esperar um presente ou daqui para frente na gestão. Cara, eu não sou dessa pegada de presentes, de bravatas, isso você não vai ter de mim. O que eu posso prometer para o torcedor é o que eu faço no dia a dia, entrega, responsabilidade, dedicação, e o torcedor tem isso com o Vasco também. A gente teve quase que uma dobra de sócios, e a gente espera que o torcedor continue se associando, porque isso é muito importante para a gente. Agora, eu não prometo, como você falou, cereja do bolo, novidade, isso você nunca vai ouvir de mim, mesmo que exista a possibilidade de um dia isso acontecer. O que eu trabalho é com a realidade, com verdade, por mais dura que ela seja. E eu vou fazer questão de impregnar isso na torcida do Vasco. O Vasco ele foi acostumado com mentiras e com bravatas para autoproteção da gestão. Eu posso ficar desprotegido com o que eu falo, porque seria muito mais fácil eu contar um monte de história aqui para todo mundo, inclusive do fundo árabe. Se eu tivesse um fundo árabe, eu ia ser o primeiro a falar. Então, assim, eu não vou contar história para o torcedor, eu vou falar a verdade. Se o torcedor quer a verdade, ele vai entender o que eu estou falando. E eu preciso do apoio do torcedor nesse momento. O que aconteceu com o Vasco foi muito maior do que a torcida sabe e tem conhecimento. Muito maior. Mas eu não vou lamentar não, porque eu entro justamente para isso. O meu corpo esportivo, as pessoas que estão do meu lado são muito preparadas e me ajudaram muito a tomar uma decisão, não vou usar a palavra salvar, né, mas para dar uma outra direção ao Vasco da Gama. Só que as pessoas, elas entendem de uma forma diferente. Já que você tirou a empresa agora, não. Era necessário, emergencial e urgente fazer o que nós fizemos. Senão estaria numa situação muito mais complicada. Agora eu preciso que o torcedor esteja do nosso lado para que a gente possa reconstruir o Vasco. Reconstruir o Vasco. O cenário não é o cenário que foi vendido lá atrás quando aconteceu essa transação. Tá? Então, assim, agora a verdade ela vai estar sempre do meu lado falando com o torcedor. Por mais que doa no coração do torcedor. Eu queria estar aqui falando de diversas contratações. Não vou fazer isso. Eu vou falar a verdade para o torcedor. Acho que isso pode acontecer no próximo ano, acho que a gente pode ter um equilíbrio financeiro, é isso que a gente está buscando, para reestruturar o clube, para que a gente possa, em médio, longo prazo, fazer o que deveriam ter feito. Né? Ainda mais com uma empresa que entra para dar segurança financeira, é isso que a gente esperava. E não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário.
Eu tenho para trás aí mais de 170 milhões de dívidas deixadas por essa empresa, de uma responsabilidade total com a instituição. Mas o Pedrinho, como é que estão os bastidores dessa vida política do Vasco? A gente sabe que é bem complicado, bem antes da empresa, né? Desse século. Assim, se você me perguntar, muitas pessoas que se dizem Vasco, elas atrapalham demais. Mais uma vez eu estou sendo muito verdadeiro e transparente. Atrapalham demais. O Vasco precisa estar unido internamente. Não tem Pedrinho, não tem outro candidato, não tem nada disso. O Vasco é único. O Vasco precisa estar unido. Enquanto as pessoas não entenderem isso e por vaidade criarem situações, criarem brigas onde o Vasco não precisa mais, eu acho que esse é o pior cenário para o Vasco. O vascaíno atrapalhando o vascaíno. Por isso que eu falo sempre que o maior patrimônio do Vasco é a torcida, porque ela não abandona, ela está ali o tempo inteiro em todos os momentos. E é isso que eu quero internamente. Seja comigo como gestor, seja com outra pessoa, o Vasco precisa entender que o Vasco é único. Então, assim, politicamente a gente precisa ter um alinhamento para que as coisas aconteçam. Tem gente aí, tem gente aí. Tá aí as informações de Flamengo e Vasco da Gama. Para mais informações, se inscreva no canal, deixe seu like e comente sobre os vídeos postados. Ajude o canal no crescimento do canal. Abraço, fico com Deus.